Quero voar nas asas do vento. Quero soltar o meu pensamento e seguir. Oi, 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 aqui é Murilo Altafini, cantor e compositor, instrutor de meditação, autoconhecimento e espiritualidade. E estamos aqui fazendo mais um episódio do podcast Medite Bem. E o tema de hoje é As Sombras e Sua Origem. É a primeira vez que eu vou falar realmente desse tema e com certeza vou falar em outros episódios sobre como lidar com as nossas sombras. Mas basicamente, as perguntas que movem esse episódio são: nós nascemos com defeitos? O ser humano é mau? De onde vem o mal? Por que temos essas sombras? São tantas maldades, crimes que nos assustam, não é? Mas mais perto de nós estão as outras pessoas que convivem conosco e que nós consideramos que elas têm defeitos, ou a nós mesmos que dizemos ser cheio de defeitos. Num nível diferente de um criminoso, é claro, mas às vezes somos nós mesmos com pensamentos e emoções que nos assombramos. Nós poderíamos encontrar resposta na sociologia, na psicologia, na filosofia clássica. Eu prefiro procurar ouvir o que cada um tem a dizer e perceber que o ser humano é complexo e que é muito mais explicável por esse conjunto de fatores e não por um só. Mas existe um deles que eu quero abordar aqui para expandir o entendimento sobre o assunto, que é o fator espiritual, ou seja, filosófico espiritualista. Desse ponto de vista, vamos começar a entender o que é o ser humano, mas antes, o que é a Terra e o que nós estamos fazendo aqui. Bom, é senso comum nas filosofias espiritualistas que a Terra é uma escola que reúne alunos com notas e lições similares em estágios diferentes de experiência, de provações ou de expiações, ou seja, purificação através das consequências dos seus atos ruins do passado, ou seja, purificação através da dor, ou aquilo que os hindus chamam de karma, mas que é diferente de expiação e eu entendo também completamente diferente. Mas de todo modo nós temos que entender que nós estamos aqui para crescer, para aprender com as experiências que vivemos na Terra. Sejam elas simplesmente porque faz parte do nosso conteúdo educacional, vamos dizer assim, ou porque nós estamos colhendo algo que nós plantamos no passado e agora a gente precisa experimentar na própria pele, muitas vezes, o mal que causamos aos outros. E que, inclusive, essa é a menor parte daquilo que a gente vive na Terra, né? Sendo assim, nós já começamos a entender o nível geral das pessoas que estão aqui, né? As nossas dificuldades interiores que nós temos que superar e, por não superá-las, criamos guerras e conflitos. Ou seja, nós estamos aqui para nos aprimorar, evoluir, progredir, tanto na nossa intelectualidade como na nossa moralidade e ética. Certo, mas por que uns são piores do que os outros? Alguns cometem atrocidades e outros passam a vida como anjos. É simples. Todos nós partimos de uma mesma origem, de um ponto de equidade e igualdade. Todos a princípio são espíritos simples e ignorantes, que passam a viajar em diversas experiências encarnatórias em busca desse autodesenvolvimento e contribuindo para a harmonia dos outros seres e do próprio universo. Num determinado momento, nós adquirimos mais responsabilidade e liberdade de escolha, porém continuamos ignorantes. Ignorância aqui tem que ser entendida não no significado de estupidez, mas de não saber, não conhecer, de agir inconscientemente. O próprio Sócrates dizia, o mal vem dessa ignorância, da ignorância do ignorar o saber intelectual e o saber da ética, o saber da moral, da conduta emocional. Mas você pode dizer, como assim? O criminoso que mata, ele não sabia que não podia matar? Que a lei diz que não pode matar? Que vai preso? Sim, ele poderia até ter conhecimento da lei, mas no entendimento da sua consciência, no estágio dela, ele não considera isso errado. Pelo menos não até se arrepender. Assim como muitos de nós
só usamos cintos de segurança por conhecimento da lei e do perigo de tomar uma multa. E isso não é consciência desenvolvida. Isso é disciplina pela força da lei. Consciência adquirida é quando usamos o cinto de segurança para proteger a nossa vida, e guarda de trânsito nenhum precisa nos aterrorizar ou chamar nossa atenção para isso. Ou seja, os atos maus provêm da ignorância, não necessariamente da ignorância intelectual, do não saber pelo estudo, do ser analfabeto, não é isso. Mas pela ignorância moral e ética de não ter desenvolvido emoções sublimes, autocontrole, razão, bom senso, empatia. Talvez nós, numa situação irracional, cometêssemos algum ato por impulso se não tivermos autocontrole naquele momento. Aquele criminoso, num dado momento, ele entenderá, provavelmente nesses casos extremos, através da própria dor, que não se deve cometer mais esses atos. Isso pode ser nesta mesma encarnação ou em alguma outra, onde ele se arrependerá, mas principalmente se sentirá no dever de reparar o mal que ele fez. Tá, falamos aqui de um extremo, mas eu quero falar de nós, seres humanos, talvez um pouco mais conscientes, que passaríamos a vida sem cometer atos criminosos. Talvez em algum momento a gente tenha violentado alguém através das nossas palavras, ou simplesmente sofremos com baixa autoestima e insegurança, que consideramos um defeito e faz mais mal a nós do que aos outros. Mas isso não necessariamente nos faz sermos maus. Se hoje você está aqui ouvindo esse podcast, já é porque você está buscando a autoconsciência no que se refere ao seu intelecto e a sabedoria das suas emoções. Enfim, eu quero discutir aqui se somos ou não defeituosos, o porquê de termos sombras. Bom, já entendemos que nós viemos de uma origem simples e ignorante e que esta não é a nossa primeira experiência em uma vida. Já fizemos inúmeras escolhas, umas mais acertadas, outras menos, e aprendemos por fracasso e acerto. Mas você percebe que ainda tem o que melhorar. Às vezes acha até que tem muito a melhorar. Bom, vou expandir o entendimento sobre esse assunto com uma analogia, uma fábrica de carros. Numa fábrica de carros, você conhece o modelo fordiano, né? De que cada peça é colocada num dado momento como uma esteira em que o carro vai sendo montado aos poucos. Desde o começo da fábrica em que chega a matéria-prima, as peças separadas, o motor está lá, até o final do processo o carro tem que estar pronto para que uma pessoa dirija e utilize-se dele sem defeitos, sem problemas. Agora eu te pergunto, se você chega no meio do processo da fábrica, pega um carro lá sem motor, sem porta e sai querendo dirigir ele, vai funcionar? Não vai. Você pode considerar que ele é um carro? É sim, você vai dizer que ele é um carro, mas ele não é um carro pronto. É um carro que falta motor, é um carro que falta porta, é um carro que falta freio, é um carro que falta coisas. Mas já é um carro, né? Você não vai dizer que ele não é um carro. Ele está no meio do processo. Ele não está no começo em que ele ainda é um monte de peças separadas ou ainda vai para a indústria para fabricar cada peça. Assim, se você observar bem, somos nós os seres humanos. Nós somos seres humanos, mas nós estamos no meio do processo. Nós não estamos prontos. Nós não estamos acabados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Trocar um pouco a palavra defeito pela palavra imperfeito, ou então inacabado, ou incompleto. Nós não temos defeitos necessariamente, porque defeito dá a entender que esse carro foi fabricado, terminou o processo e então ele quebra. Isso, na realidade, não é o que acontece com a gente. Quando a gente erra, quando nós temos alguma coisa dentro da gente que nos incomoda e uma má qualidade que a gente considera defeito, não é porque nós estamos quebrados, mas porque nós não estamos prontos. Mas porque nós não estamos acabados. O nosso processo de crescimento como indivíduo não foi terminado. Nós não somos plenos. Entende? Então não faria sentido você reclamar para o dono da fábrica de carros que o carro está faltando motor se você está querendo comparar um carro no meio do processo com um carro pronto. E é isso que acontece, inclusive, quando você compara a sua vida com as dos outros, né? Porque cada um está num tempo desse processo. E você olha para o outro e fala assim, pô, mas ele tem um retrovisor. E você olha para você e fala, nossa, mas ainda me faltam as portas, me falta vidro, me faltam as janelas todas. E não tem como comparar, porque na realidade ele pode ter começado antes, ele pode ter pego um atalho, ele pode ter... Inúmeras coisas podem ter acontecido para que ele esteja naquele ponto e que você ainda não chegou lá, mas vai chegar.
Então, a fatalidade da vida, na realidade, é que nós vamos crescendo a cada parte do processo e ganhando mais completude, mais plenitude. Mas, quando é que acaba esse processo? Nós não sabemos. Um dia talvez ele acabe, provavelmente, e com certeza não é agora, não é nessa etapa dessa vida. Nós vamos terminar esse processo em outro momento, mas nós estamos sempre crescendo e sempre estamos em processo. Então não faz sentido você ficar se autoculpando, se autoflagelando, se punindo, dizendo, nossa, mas eu ainda sinto inveja, nossa, eu ainda sinto raiva, porque isso faz parte de um ser humano que está no meio do processo no planeta Terra. 99,9% de quem está aqui sente isso, com algumas raras exceções que inclusive vêm aqui para nos servir de exemplos, porque quando eles aparecem, eles chamam logo a atenção, porque eles não são igual a gente. Eles são uma exceção da maioria. Eles são alguém que veio nos mostrar através do exemplo das suas atitudes que é possível ser diferente. Mas não quer dizer que nós vamos conseguir de uma hora para outra ser igual a ele. Certo? Às vezes é um irmão mais velho, é alguém que já está lá no finalzinho do processo da fabricação, vamos dizer assim, e a gente está aqui no meio, ou do meio para trás, ou do meio para o fim, né? Isso tudo muda a nossa relação com as nossas sombras, com aquilo que a gente chama de defeito. Por isso, eu prefiro sempre dizer incompletude, imperfeição, que falta terminar o processo. Pois bem, olhando assim, nós vamos perceber que nós não somos só uma página em branco, como a gente ouve dizer. Ou melhor, nós até podemos ser uma página em branco, mas de um livro que já tem muitas páginas escritas. É daí que nascem as nossas tendências, que não se explicam pela educação familiar ou pelo aprendizado em sociedade. Bons filhos que superam os pais ruins, maus filhos vindos de bons pais. É importante ressaltar que a educação, nesse momento, é fundamental para contribuir para o nosso processo quando retornamos a esse mundo. Porque nós estamos mais abertos a aprender coisas novas e, com certeza, vamos absorver algo que vai melhorar as nossas tendências, dar mais alguma peça que nos falta, mais completude para a gente desde a infância. Assim, desde cedo a gente já vai desenvolver novas habilidades intelectuais e éticas para complementar essa construção através da colaboração do outro, das outras pessoas. Analisando dessa forma, nós começamos a observar então que aquilo que nós chamamos de sombra não é nada mais do que as peças que nos faltam, do que a luz que nós ainda não desenvolvemos ou que está ainda dentro de nós esperando que essa semente vire flor, que vire fruto. E a gente pode até dizer que na realidade não nos faltam peças, mas nos faltam descobrir como utilizar as peças que nós já temos. Porque diferentemente de um carro que precisa trazer as peças de fora para dentro, nós já temos dentro de nós todas as sementes que precisamos. As outras pessoas contribuem para que frutifique, para que nutra, para adubar a nossa semente, para desenvolver a luz que nós já temos dentro da gente. Certo? E essas sombras, a gente consegue notar que muito do que nasce delas vem do nosso orgulho e egoísmo. Então, agora nós entendemos de onde vêm as sombras, né? Mas e de onde vem a nossa luz? Vem exatamente do desenvolvimento de valores e qualidades, que estão em forma de semente naquilo que chamamos de sombra. Ou seja, o nosso orgulho, você vai desenvolver ele e ele será uma árvore chamada humildade. O nosso egoísmo vira altruísmo. Aos poucos a gente consegue transmutar, converter esses sentimentos, esses comportamentos no seu oposto luminoso, na sublimação e assim por diante. Assim fica mais fácil de acolher, aceitar, não julgar e ser mais compassivo com as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, né? É impossível passar pela vida sem cometer erros, entre aspas. Porque os erros são apenas formas de aprendermos pela própria experiência que aquele caminho não é bom. Apesar disso, podemos buscar sempre escolher o caminho do bem, o caminho do acerto, o caminho do amor. Não necessariamente precisamos só da dor para aprender, embora a maioria ainda só aprenda através dela, porque é assim que ela é chamada para mudança de atitude e de comportamento. A maioria das pessoas fica acomodada, não analisa seu próprio comportamento e só quando a coisa está dando ruim, está dando errado, é que ela resolve mudar depois de muito sofrer. Mas quem está aqui ouvindo esse podcast já é uma pessoa que está mais à frente na decisão de ser uma pessoa melhor e está atento a mudar antes mesmo da dor vir.
Porque você pode aprender através do estudo, da meditação, da reflexão, da intuição, da oração, do aconselhamento com outras pessoas. Podemos tomar atitudes mais acertadas aproveitando de tudo isso, sem necessariamente precisar errar para aprender. Você já deve ter ouvido falar que é errando que se aprende, né? E eu brinco dizendo que é acertando que se aprende. Porque se você erra, mas não aprende com a experiência, vai errar de novo e vai ficar sendo reincidente. No dia que você acertar, então você já foi capaz de fazer diferente. Você já foi capaz de fazer o certo. Quando você erra, você apenas pode ter notado que não é aquele jeito, mas talvez ainda não saiba qual é o melhor jeito. Você vai ter que testar. Quando você acertar, é que você realmente vai ter aprendido, né? E é assim que nós nos reconciliamos conosco, sem deixar de lado o compromisso de ser melhor a cada dia. Assim nós podemos ser mais indulgentes com as nossas dificuldades, ser mais compassivo com aquilo que nós podemos chamar de falhas dos outros, porque eles também são incompletos, a eles também faltam experiências e peças, a eles também às vezes falta vontade de ser melhor, mas essa vontade de ser melhor também é uma peça que lhe falta, que ela ainda não desenvolveu, mas que um dia desenvolverá. E então nós não precisamos ficar o tempo todo analisando o que falta dentro da gente. Você não precisa ficar olhando o tempo todo as suas falhas, onde você está falhando. Isso não vai fazer de você uma pessoa acomodada. Pode fazer de você uma pessoa que sofre, uma pessoa com muita culpa e dor. Se você já assumiu o compromisso de se desenvolver, deixe as situações da vida revelarem o que precisa ser melhorado sobre si mesmo. Bom, espero ter contribuído então com essa visão um pouco mais filosófica e espiritualista sobre as nossas sombras, sobre de onde vêm as nossas imperfeições, nossas incompletudes, e espero que a gente encontre melhor uma maneira de lidar com essas sombras de uma maneira que a gente sofra menos, não é? Afinal de contas, estamos aqui para meditar bem, e para meditar bem a gente não precisa sofrer, a gente precisa ter prazer. Me segue no Instagram, no Murilo Altafini, Murilo com 2 L's, e também você pode entrar no grupo Medite Bem no WhatsApp, o link está aqui na descrição, e a gente se encontrar por lá, através também desse grupo é que eu divulgo quando abro as inscrições para o curso e para a comunidade do Medite Bem. Fique em paz, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. E sonhar. Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.